Era uma vez um homem chamado Goldie Roger, o rei dos piratas, o homem que conquistou tudo o que o mundo tinha a oferecer. Antes de sua execução, suas últimas palavras levaram legiões aos mares. Minha riqueza e tesouros, se vocês os quiserem, eu os deixo pegar. Procurem por ele, deixei tudo naquele lugar. Desde então, piratas do mundo todo saíram navegando pela Grand Line procurando o One Piece, o tesouro que faria o sonho de todos virar realidade. Como One Piece é uma história linear, todos os episódios são meio que uma continuação direta um do outro, só que esse daqui é um episódio mais continuado do que os outros, porque Water 7 e Enies Lobby são dois arcos que estão tão atrelados entre os dois que às vezes eles nem são considerados como dois arcos separados, e sim como duas partes de uma mesma coisa. Só que aqui eu estou trabalhando eles como duas coisas separadas para não ficar com um episódio gigantesco como foi o de Alabasta. Então, para não perder tempo, isso é Enies Log, eu sou o Trovador e esse podcast é um oferecimento Meros Menestréis. Aqui comento de maneira um pouco mais despretensiosa sobre coisas que me interessem, um livro, uma cena, um episódio, uma obra inteira, um assunto e até palavras às vezes, tentando dissecar tudo, cena a cena. Agora vamos ao episódio 26, sobre análise de One Piece Enies Lobby, ou Log. Tentando agilizar as coisas, começamos de onde terminou o segundo episódio, que é na pontezinha entre Water 7 e a ilha jurídica de Enies Lobby. É Lobby, eu acabei de conferir. Eles estão no trem marítimo. Toda a situação que está acontecendo agora é que Sandy e Sogeking, que ninguém sabe quem é, estão no trem marítimo junto do pessoal da CP9 e da Marinha, que está transportando a Robin e o Frank para a ilha de Enies Log, que é uma ilha jurídica em que as pessoas são levadas lá para serem julgadas e receber sua sentença. Eles estão indo no trem marítimo que foi construído pelo carinha lá do Frank. Eu esqueci o nome dele, o Tom San. É alguma coisa por aí. O Tom San, o trem marítimo foi construído pelo Tom San, e atrás tá vindo o Luffy e toda a trupe que acompanha o Luffy, que é a Frank Family, o pessoal da Galeila e eu acho que é isso. Tem também a velha do coelho, a velha que tem a menina que tem o coelho, e só isso. Eles estão todos eles indo em direção à ilha de Enies Log. Ele tem nesse meio tempo, ele nunca para de ter ação acontecendo. No trem da frente você tem algumas lutinhas meio que sequenciais, que eu não lembro se eu terminei o último episódio comentando disso, então estou começando comentando disso aqui. Você tem algumas lutinhas meio que sequenciais do Sandy e o Usopp, quer dizer, do Sandy e o Sogeking. O Sogeking não é o Usopp, eu confundi, é porque todos têm um narizão assim, dá pra confundir. Eles estão em um trem que tá o pessoal da CP9, aí cada vagão é um desafio um pouquinho maior, aí é como se fosse um grande desafio mesmo, que eles têm que entrar num vagão, tem um conflitozinho que é um pouquinho menor do que o da frente, aí eles vão pro próximo vagão que é um pouquinho mais difícil, aí eles têm que ir nessa progressão, que não é uma fórmula ruim, é basicamente a fórmula do Cavaleiros dos Zodíacos com a saga das 12 casas. Não é ruim, só tem vários personagens meio inúteis, que os meio inúteis ele já desce umas porradas rápidas, e tem um inútil em específico que ele demora tempo demais, que é uma coisa que esse início dessa segunda parte, que eu vou considerar como início a per se, é meio chata, de personagens irrelevantes eles têm um motivo para estarem lutando, que é simplesmente, nossa, ele está invadindo, tenho que descer porrada nele. São personagens sem ligação emocional e são lutas
que não existe uma ligação de medo. Você não teme que o personagem perda. Por exemplo, o personagem que eu estou falando agora é o cara do macarrão, que ele come massa e sai macarrão do nariz dele. A questão é simplesmente por que isso acontece. Eu não sei se eu deveria questionar isso. É uma luta estendida que não tem muito motivo para acontecer, é só para ter alguma coisa acontecendo ali, que não é um desafio pro Sandy, é simplesmente enrolação. Mas tirando o cara do macarrão, que todos os arcos precisa ter algum cara do macarrão, desde lá do East Blue, todos os arcos tem algum cara do macarrão. Eu não sei o que o Oda tem com caras do macarrão. Não literalmente cara do macarrão, mas algum equivalente a cara do macarrão. Tipo o Homem Pérola. Aí você pega lá em Alabasta, tem a Mulher Tatu. Aí você tem em Skypiea, tem o Homem Bolha. Aí você entra agora em Enies Lobby, tem o cara macarrão. Todos os arcos tem algum personagem nesse nível de ser um cara ali pra gastar um tempinho, pra você ter mais conteúdo nas páginas da Jump. Mas fora isso, você tem o Frank trocando uns socos e só, eles recuperam o Frank, e a Robin eles não conseguem, que já cria uma relação de poder interessante, porque o cara que impede eles de pegarem a Robin não é o cara topzão, é um cara mais pra baixo, é o Blueno, que é o cara das portas, que ele simplesmente abre uma porta e desaparece. Então nós entramos na invasão a per se, a invasão à ilha judicial de Enies Lobby, que é muito interessante falar esse nome gigantesco, a invasão da ilha judicial de Enies Lobby. A ilha, assim como grande parte das ilhas de One Piece, ela tem uma geografia diferente, o que é meio que para tornar ela um pouquinho mais interessante e para criar dinâmicas dentro do arco. A ilha, ela é uma ilha no centro que basicamente é um buraco gigantesco, tipo, eu não vou lembrar aquele lugar lá de Steven Universe, é um buracão que no meio tem uma ilha que é sustentada por um cabinho assim, como se fosse uma ponte que liga pra cá. Aí pra frente você tem mais uma ilhazinha, que atrás você tem o Portão da Justiça, que o Portão da Justiça é o portão que liga para um triangulamento marítimo que só a Marinha pode entrar, que liga Enies Lobby com Impel Down e com o QG da Marinha, Marineford, que é basicamente um caminho que faz você viajar muito rápido entre esses pontos. Mas sobre a invasão, acontece uma coisa que vai acontecer com bastante frequência daqui pra frente, que é basicamente o Luffy sendo impulsivo e indo primeiro que todo mundo. Que aliás, depois eles julgando tripulação e guerreiros e alianças, vão usar isso de estratégia, mas não convém comentar agora. O Luffy já vai direto na frente sozinho, aí depois vem todo o pessoal da Frank Family e o pessoal da Galeila e todo mundo invadindo junto assim, que é uma cena bem bonita, por mais que eu tenha o gigantesco problema com essa invasão, que é ela tem muitos caras do macarrão. Esse aqui é o ponto meio filme da Marvel, porque todos os filmes da Marvel agora precisam ter uma coisa, que é o terceiro ato do filme, ou a segunda parte do segundo ato, tem de ser uma gigantesca batalha campal com personagens que você não de verdade se importa. Como assim? Você vai ter, sei lá, o pessoal da Frank Family lutando contra, o esquadrão dos marinheiros em cima de cachorros. Sério? Eu não sei nem quem são os marinheiros em cima de cachorros. Eles, sei lá, podem ter treinado 300 anos pra montar em cima de cachorros, mas o pessoal da Frank Family, que foram apresentados como os carinha qualquer que trabalhava por Frank, estão dando supapo neles. Porque eu deveria me preocupar? Eu não tenho motivo nenhum de ficar triste se
um cara da Frank Family leva uma espadada. Ele tá lá pra salvar uma pessoa que a gente só ri dela por enquanto, que é o Frank. E essa invasão é cheia disso. Não é só o esquadrão do cachorrinho contra o pessoal da Frank Family. É a Galeila contra os marinheiros genéricos. É a Galeila contra os carinhas que atiram. É a Galeila... Tem algumas coisas mais interessantes, que é ele usando a dinâmica do local e as dinâmicas dos poderes dos personagens para interagir com o local. Porque, se eu não estou enganado, eu já disse isso em algum outro episódio, que... onde os personagens estão é mais importante do que o que eles estão fazendo. Porque, por exemplo, o Luffy tá perdidão tentando encontrar o caminho para chegar onde a Robin tá. Aí eles se perdem, tem um negócio loucão lá, eles acabam caindo pra fora da borda do negócio. Aí eles se seguram de novo, aí sobem. Tem umas dinâmicas interessantes, só que é tudo construído na base do não tem perigo nenhum, mas eu tô fazendo. Você não se importa, mas eu tô fazendo e lhe obrigando a fazer você ver. Que, aliás, uma coisa que eu acabei de me questionar: por que tem uma cidade na ilha judicial de Nislog? Tipo, eles têm um prédio gigantesco, um negócio da marinha, podia ser um forte, um negócio assim. Não, é uma cidade, não mora ninguém lá, mas é uma cidade. Ah, moram uns marinheiros lá, mas... Sério, preso numa cidade? Tipo, todos os outros quartéis da marinha não parecem uma cidade. Parecem tipo um prédio muito grande que o pessoal fica lá dentro. Vai que a ilha judicial tem que ser diferente, tem que ser uma cidade ou... Que? Aliás, lá tem 10 mil pessoas. São os Chapéus de Palha, a Frank Family, o pessoal da Galela e mais umas 5 pessoas assim, contra 10 mil. Tá bom. Aliás, desça o F para o bichinho do Lago Ness. Eu não sei exatamente como definir aquela coisa. É tipo um Gyarados, mas meio monstro do Lago Ness, que puxa o navio do pessoal da Frank Family. Não sei como eu deveria definir aquilo, mas aperta F porque um deles morre. Tem uma ressalva aqui sobre essa invasão, que é o Sogeking conversando com os gigantes, porque o Usopp tem uma relação... quer dizer, o Sogeking tem uma relação construída faz muito tempo com gigantes. Desde lá de Little Garden, tipo 3 arcos atrás, que ele tá construindo essa ideia do Luffy, não, do Usopp com os gigantes, que é a historinha básica dos 2 gigantes que estão lá na porta do Enies Lobby. É que eles foram conferir, se eu não estou enganado, porque eu não notei nada sobre isso, eles foram conferir como é que tava a briga dos outros 2 gigantes lá de Little Garden, que eu lembro o nome da ilha e não lembro o nome dos gigantes. Aí a Marinha interceptou eles e disse: ah não, os caras lá eles já morreram, agora vocês vão trabalhar pra nós. Que daí o Usopp lança um discurso no jutsu, e com a relação que ele consegue criar com os gigantes, ele converte eles, e agora tem 2 gigantes, que são gigantes, lutando ao lado dos... Eu não posso dizer mocinhos, mas da aliança do Luffy. E antes dessa invasão terminar, você tem a apresentação jogada, sim, muito jogada, da segunda marcha. Que mapa? Como assim? Você não gostou da lutinha do Luffy contra Blueno? O Luffy vermelhão, papapá, Pistol, Jato Pistol, não sei o que. A luta é da hora. A luta é interessante. A composição dela me agrada. Só que a apresentação do Gear da segunda marcha é mais interessante falar em português. Gear Secondo não faz tanto sentido pra mim, então segunda marcha. A apresentação da segunda marcha é basicamente... foi conveniente agora. Ok. Eu consigo perceber a linha de pensamento do Luffy lá de Skypiea, percebendo os poderes especiais que o pessoal
o pessoal do Enel tinha, os poderes especiais que aqueles guardas do Enel tinham, ele percebeu aquilo e lá ele comenta, poderes especiais, poderes especiais. Aí depois, nesse arco aqui, tem exatamente uma cena, que não chega nem a ser uma cena, é uma fala, que ele diz, eu tenho um negócio para testar. E é isso, é toda a apresentação, é toda a construção que tem em cima do guia da segunda marcha. Ele pensou isso depois de ver o negócio de Skype. Aí depois de Skype ele ficou esse tempo todo pensando e agora ele sabe o que ele vai fazer. Olha, é fato que o Luffy é um gênio da batalha. Só que o jeito com que isso é colocado é com Deus Ex Machina, o que meio que descredibiliza o que o Luffy está fazendo. E só para ter uma noção, as pessoas gostam muito da cena do Luffy usando o Gear Second pela primeira vez. Eu gosto muito da cena do Luffy usando o Gear Second pela primeira vez. Só que eu consigo perceber o problema que existe dele. A cena é muito interessante, só que eu vejo que se ela fosse melhor preparada antes, a cena teria um impacto 300 vezes maior. Essa cena é como se fosse o soco no Bellamy, só que maior. É muito maior. E se essa cena tivesse... Essa batalha, essa luta tivesse a preparação que o soco do Bellamy teve, não exatamente com os mesmos elementos, mas fosse tão bem preparado quanto, imagina ter a sensação do soco do Bellamy, só que com as proporções muito mais aumentadas que o arco de Enies Lobby inteiro tem. Ia ser um delírio coletivo de todo mundo. Meu Deus do céu, essa cena foi muito boa. O que quase que já aconteceu e poderia ter sido muito maior se tivesse sido melhor preparada. E melhor preparada não significa dizer o que é antes da a coisa ser apresentada efetivamente. Ser melhor preparada é... Dando exemplo besta, você tem que cavar o buraco antes de pôr a semente. O que eu acho melhor eu nem comentar muito, porque isso dá um episódio inteiro do Senna sobre. Então, dê uma conferida nos episódios que talvez, dependendo de quando você esteja ouvindo isso, tenha algum episódio sobre isso. Provavelmente no título do episódio deve ter alguma coisa relacionada a Hitchcock. E só para fechar essa primeira parte, ele faz uma apresentação breve sobre o Buster Call, que ele vai... Aliás, isso é um bom exemplo. Ele... Na realidade não é tão bom exemplo assim, só que funcionou. Ele diz o que é o Buster Call. Olha, isso daqui é um negócio que faz ABC acontecer. Aí depois ele exemplifica melhor o que não é o melhor sistema para fazer... Não é o melhor esquema para apresentar as coisas. O melhor seria você mostrar o que a coisa é e depois descrever aquela coisa. Só que é uma descrição tão curtinha de tipo... esse caracol dourado aqui, se eu aperto, vai chamar um almirante e uma frota que vai destruir a ilha inteira. Aí você fica, beleza. Aí depois ele exemplifica melhor com o flashback da Robin que eu comento no próximo bloco. Aliás, cena sendo dividida em blocos, me sinto até importante. Aí depois você tem a ceninha de todo mundo se juntou lá em cima daquele castelinho. Aí tem a Robin, o pessoal da CP9 e o Spandam, todo mundo lá em cima, com eles no plano aqui mais embaixo. Que você tem o Spandam declarando as coisas, declamando o poder militar que a marinha possui, que ele tá com a CP9, os maiores assassinos do governo, um negócio assim, e 180 e poucos países unidos, vocês não fazem ideia do que vocês estão encontrando. Andar com essa mulher aqui é a mesma coisa de andar acompanhado do demônio, porque ela mexe com coisas que o governo abomina, negócio assim, o negócio tudo e tal. E o Luffy diz, cala a boca, bota fogo no negócio. E o Sogeking
puxa e bota fogo. Exatamente, eles declaram guerra contra o mundo inteiro. Esse é um momento importante pro Usopp, é um momento importante para Robin, é um momento importante para meio que o bando inteiro, porque agora o nível de não de ameaça a per se, mas o nível do bando subiu porque eles declararam guerra contra o mundo. É tipo, você precisa ter um braço grandão assim pra... Você precisa conseguir peitar muita coisa pra ter coragem de declarar guerra contra o governo. Que é algo que faz a Robin pensar junto das próximas palavras do Luffy. E é um momento importante pro Usopp, porque como agora ele tá com o alter ego do Sogeking, mentira, o Sogeking não é o Usopp, ninguém disse isso. Como ele tá agora com o alter ego do Sogeking, ele meio que sente que ele não é ele mesmo e que ele pode fazer... É tipo meio que um sentimento de você tá na internet usando um perfil com fotinha de anime. Você não é bem você não tá comprometendo sua imagem fazendo aquelas coisas. Então você pode ser corajoso, você pode ser medroso, você pode insultar as pessoas, no exemplo da internet. E é como se o Sogeking, o Usopp, estivesse se cobrindo com o Sogeking e criando uma máscara de coragem, que com isso ele consegue disparar o negócio com a nova arminha dele e declarar guerra contra o governo. E é isso, e blau e flau, negócios. Então, depois da invasão, nós temos os lendários e conhecidíssimos flashbacks da Robin. É uma técnica um tanto batida, que aliás é absolutamente conhecida, você já deve ter visto, só talvez não tenha prestado atenção, que eu comento dela um pouquinho lá no vídeo do Meros Menestréis do Hellstar Remina sobre horror cósmico. Não comento bem com essa ideia, é com outra ideia totalmente diferente, que é a ideia de você não mostra o meio que torna aquilo, você mostra a consequência daquilo. Lá eu tô dando exemplos de monstros. Em vez de você mostrar o que é o monstro, você mostra as consequências das ações daquele monstro. Aqui dá para aplicar mais ou menos essa ideia de você percebe quais são as consequências de algo que aconteceu no passado, o que faz com que você automaticamente fique curioso para saber o que aconteceu no passado. A ideia é simples, a Robin é uma personagem muito misteriosa, com um passado misterioso, mais misterioso ainda atrás dela, que o governo mundial está fazendo uma busca gigantesca que está, causando a destruição de um centro do governo inteiro para pegar uma única pessoa, tenha um cervo muito grande para apenas uma pessoa. E o que fez essa pessoa ser tão procurada e precisar de todo esse escalpo para ser capturada é o que torna interessante mais ou menos esse flashback. Óbvio que a ligação emocional já faz com que você fique bastante interessado e você viu ela sofrendo agora, faz com que você fique um tantinho mais empático com ela e faça com que o flashback funcione mais. Por mais que até dentro do flashback você tenha a cena básica para você empatizar com ela, que aliás não é só uma, são trocentas. Você tem ela lá lendo, bonitinha, sentadinha. Aí chegam uns meninos, haha, monstra, joga tomate nela, que eu até hoje não entendi a ideia de tomate, só mostrar humilhação, alguma coisa assim. Aí ela vai pra casa, trabalha feito uma escrava, e você fica, nossa, ela está trabalhando, gerando cada vez mais empatia. Aí até acaba tudo isso, ela vai lá na árvore do conhecimento, que ela queria devolver um livro, se eu não estou enganado. Aí o pessoal faz uma festa de aniversário pra ela. Aí você fica,
você já percebe como você tinha a ligação, você acabou de criar a ligação empática com a Robin, você percebe depois de ver tudo pelo que ela passou junto da ligação empática que você criou, que aquele pessoal é um pessoal da hora, um pessoal interessante, que quer cuidar realmente da Robin, que se importa com ela, só que ela não pode de verdade aprender a ler os poniglifos, porque esse é um tabu até dentro do pessoal que lê poniglifo. Complicado. Mas sendo um pouquinho mais rápido, tem quatro pontos grandes desses flashbacks da Robin. O primeiro é o Jaguar de Sol, que primeiramente já deixa a questão para todos nós. Nós temos até agora na série Monkey D. Luffy, ok? Macaco de Luffy, interessante. E acabamos de ser apresentados ao Jaguar de Sol. Jaguar de Sol, interessante. Isso já vai criando questionamentos para o leitor mais atento que vai percebendo as ligações entre as coisas. Você já fica meio... que é isso aí? O Sol é um gigante que acabou indo parar na ilha de Ohara, que aliás, a ilha original da Robin chama Ohara, que é uma ilha em que o pessoal consegue ler uma língua muito antiga, que é a língua em que está escrito os poniglifos. Dando uma explicação rápida, os poniglifos são pedras indestrutíveis que contam a história do século perdido. O século perdido é basicamente tudo o que acontece de 800 anos para trás da história, porque a partir do ponto em que o governo mundial assumiu o controle do mundo, não se tem registros para trás. Só que os poniglifos são as pedras que contam a história do século para trás, antes do governo mundial assumir as coisas. E o pessoal de Ohara são supostamente as únicas pessoas do mundo que conseguem ler esse idioma antigo. Então a Robin, com apenas 8 anos, se torna arqueóloga e já consegue ler o idioma dos poniglifos, porque ela estudava enquanto o pessoal não estava olhando, usando os poderes da Akuma no Mi dela. Que aliás, a Akuma no Mi dela, eu não lembro de ter comentado isso, mas você provavelmente já sabe, é a Akuma no Mi do florescer. Eu não tenho certeza se eu posso dizer que é a Akuma no Mi das flores, porque ela não faz nada em relação a flores. Ela faz coisas florescerem, basicamente partes do corpo dela florescerem onde o corpo dela não estaria. O que é uma Akuma no Mi muito interessante, que é usada de um jeito interessante por ela também. Mas eu comento isso mais tarde. Esse pessoal de Ohara, eles sabem ler os poniglifos e pesquisam coisas sobre o século perdido, só que é escondido, por baixo dos panos, porque o governo mundial não gosta que as pessoas leiam os poniglifos, porque foi o próprio governo mundial que, entre aspas, apagou o século perdido. Não, apagou no sentido de apagar a história. Ele não quer que a história seja contada por conta de alguma coisa que aconteceu que nós ainda não sabemos. 1000 capítulos e nós não sabemos. E sendo um tantinho rápido, ele cria umas relações muito interessantes com a Robin ter crescido sozinha, com o senhorzinho lá da árvore do conhecimento, a própria mãe da Robin, porque a Robin cresceu sozinha, mas ela tem uma mãe. A mãe dela também é arqueóloga e saiu para o mundo para pesquisar as coisas dos poniglifos. E um dia ela voltou, e quando ela voltou estava acontecendo uma coisa ruim em Ohara. O governo mundial estava lá para investigar se eles estavam lendo os poniglifos. E eles meio que descobrem que sim, e então eles mandam executar todas as pessoas que conseguem ler os poniglifos e pessoas que têm uma relação com eles. Aí tem aquela cena incrível e choramingante Nossa, choramingante é um verbo muito bom. Choramingante da Robin perguntando para a mãe dela se ela é efetivamente a mãe dela ou não, porque ela não sabe. Aí ela vira: você é minha mamãe? Eu não sei qual o motivo, assim. Provavelmente tem alguma coisa psicológica com nós querermos proteger crianças, coisas assim. Que é uma relação que a gente tem um pouquinho com os pandas.
ursos pandas, que eles meio que parecem bebês, por isso que a gente gosta muito deles, porque a gente tem o instinto de proteger bebês. Expandindo isso um pouquinho mais, é como se a gente tivesse a ideia de proteger crianças e que crianças têm que ser mais protegidas do que outras coisas e pessoas. Talvez por isso a gente empatize mais com criança e essa cena seja tão forte, de ela perguntando: você é minha mamãe? E tipo, você vê a criança sendo humilhada, tem uma força maior do que, sei lá, ver um adulto sendo humilhado, mas obviamente isso depende muito das vivências que cada pessoa tem. Para uma pessoa pode ser muito mais forte, sei lá, ver um senhor de idade levando uma tomatada na cara, porque você tem um avô que você gosta muito do seu avô e esse tipo de coisa. Depende muito de cada um, é a habilidade empática que cada um de nós temos, só que é meio que senso comum que com crianças isso acontece muito forte. E então nós temos a exposição do Buster Call, o chamado de destruição. Que, aliás, parabéns por... vários episódios aqui eu comento da tradução que o Crunchyroll fez. Eu acho ela muito mais interessante por ter colocado chamado da destruição do que Buster Call. Por quê? Chamado da destruição para leitores brasileiros possui um sentido. Buster Call, para quem não entende inglês, simplesmente não tem sentido nenhum. Então, meio que na hora que ele diz chamado da destruição, você já cria uma ideia na sua mente de, ok, é um chamado e é da destruição. É meio que autoexplicativo em português. Do que tipo Buster Call, que você ainda precisa trabalhar na mente da pessoa o sentido que ela vai dar para o termo Buster Call, que até ela dá um sentido para esse termo, é só um conjunto de fonemas. Mas mesmo assim ele não demora muito para dar o significado para o chamado da destruição, que basicamente aparece uma frota da marinha ao redor da ilha, junto de um almirante, para simplesmente aniquilar a ilha da face da existência. Exatamente o poder do que o governo mundial dá a algumas pessoas de apertar um botão e destruir uma ilha, quase que apagando ela da existência. E para Ohara foi chamado um chamado da destruição, um Buster Call, que também tem a presença, como eu expliquei agora, de um almirante. E o almirante em questão é o almirante Aokiji. O Aokiji é uma figura que já foi apresentada um tempo atrás. Ela foi apresentada logo depois do final de Skypiea, lá no finalzinho do arco do Fox, que aliás era interessante eu ter comentado disso no episódio de Water 7, não comentei, perdão, comento agora. O governo mundial sai ladrando está certo? Provavelmente não. O governo mundial sai dizendo e falando para todos os lados que existem as 3 forças que comandam a Grand Line e que fazem que criam um equilíbrio da Grand Line, que seriam os almirantes, que são os 3 nesse momento, a Kainu, a Aokiji e o cara da luz lá, eu esqueci o nome dele. Também os 7 corsários, que nesse momento deve ser, sei lá, uns 5, porque o Luffy tá descendo porrada em todo mundo. E eu esqueci o último, provavelmente é a marinha, mas isso não tem tanta relevância agora. O que importa é o Aokiji é alguém muito importante, muito influente dentro da marinha. Ele é um almirante. Almirante é tipo o segundo maior cargo que você pode ocupar dentro da marinha. Acima do almirante, você só tem o almirante de frota, que é tipo, recebe ordem direto dos comandantes do mundo, que por enquanto a gente nem sabe que existem. Então finge que eu não disse nada. O Oda preparou um pouquinho da relação entre o Aokiji e a Robin lá atrás, no finzinho do arco do Fox, para entrar em Water 7, e ele já deu uma preparada também na força absurda que os almirantes têm, porque o Aokiji simplesmente congelou o mar. Em um piscar de olhos o mar inteiro virou gelo.
tanto gelo que as pessoas podiam caminhar em cima. Ele disse que o gelo ia ficar lá por uns 14 dias, que era o suficiente para as pessoas saírem de uma ilha e irem para outra, caminhando. Que é até a primeira vez que o Luffy perde uma batalha. Mas eu comento isso lá no episódio ou de Impel Down ou de Marineford, eu não sei ainda. E ainda nesse flashback temos algo que... Algo seria um dizer que era uma coisa apenas seria reduzir o tamanho que essas coisas são. Você tem aquela cena da Robin e do Aokiji e do Sol, que é o Sol dizendo que não existe pessoa que não possa ter amigos. Eu não anotei aqui a frase, mas ele diz que existe... Em algum lugar do mar a Robin vai encontrar amigos por aí e não existe ninguém que não possa ter amigos, um negócio assim, é por aí. Aquele discurso aquele discurso completamente Jump Comics e tal. Daí ele também constrói a relação da Robin não confiar muito nas pessoas, porque todo mundo que ela confiava morreu e até quem ela não confiava tentou matar ela, que é obviamente o Buster Call, querendo matar ela, e todo mundo dizendo que ela é um demônio encarnado, não sei o que. Com 8 anos ela tinha uma recompensa de 79 milhões de beris. É tipo maior que a do Luffy por muito tempo. Então ela era constantemente traída e ela tinha que constantemente ficar lutando pra conseguir continuar viva, porque tem a cena de explicação disso, ela tentando ser trocada, não sei o que, pelo dinheiro do governo, não sei o que. Aí ela tem que ficar fugindo pra sempre. Aí ela acaba virando especialista em usar o poder dela pra assassinato, porque ela encontra um pouco de sossego somente se aliando aos chefões do crime e esse tipo de coisa, até que ela mesma traía o chefão do crime e ia pra outro chefão, que foi, ela acabou chegando no Crocodile, e do Crocodile o Luffy salvou ela e ela se juntou à tripulação do Luffy. Basicão. Aqui também tem a cena da Robin indo embora de Ohara com a ajuda do Aokiji. Aí ela dá uma paradinha assim no meio do mar, tem Ohara inteira pegando fogo atrás dela por conta da destruição causada do chamado da destruição. Aí ela lembra das palavras do Sol, de rir em situações ruins, e ela começa a rir no tonzinho da risada do Sol, que é o derrechixixi. E no meio dos derrechixixi ela chora e é bonito, pegando fogo, tocando música e água e gelo, e é triste. Chore, hahaha, você está chorando? Mas, de volta à realidade, o que acontece é que o desgraçado do Spandan chamou, entre aspas, sem querer, um chamado da destruição, que aliás, nessas situações eu acho interessante chamar de Buster Call, para não dizer chamou um chamado da destruição, aí você diz só chamou um Buster Call, mas em momentos de anime eu prefiro chamado da destruição. Não sei porque parece fazer mais sentido na minha cabeça. Então, esse é como se fosse é aquele exemplo clássico que o Raoni vive dando no canal dele sobre estrutura de 3 atos e qualquer outra estrutura, que você entra no novo mundo, vai até o centro dele, pega alguma coisa que você quer e agora você tem que correr de volta com todas as coisas do novo mundo, sabendo da sua existência. Basicamente, o Luffy chegou num ponto que não dá mais pra voltar, e mesmo se ele for tentar voltar, ele dá o exemplo de uma floresta. Você tem que pegar uma coisa que tá no meio da floresta. Você vai correr pra dentro dessa floresta, vai pegar essa coisa. Só que no caminho pra pegar essa coisa, você chamou a atenção de todos os lobos. E depois de chamar a atenção de todos os lobos e pegar essa coisa, você tem que voltar. Só que agora todos os lobos já sabem onde é que você tá. E é basicamente esse momento.
O Buster Call foi chamado, aí tá todo mundo evacuando a ilha, só que os Chapéus de Palha não podem evacuar, porque a Robin tá sendo levada para os Portões da Justiça, e se os Portões da Justiça forem fechados, eles não vão conseguir mais salvar ela. E é uma corrida contra o tempo do Buster Call querendo destruir tudo, do Spandan levando a Robin para os Portões da Justiça, e todo mundo tendo lutinhas para conseguir chaves, mas vemos isso no próximo bloco. Todas as coisas estão culminando para um único caminho central. Agora, o Buster Call já foi chamado, a marinha já está mandando os seus navios e um almirante para simplesmente apagar a ilha de Enies Lobby do mapa. E ao mesmo tempo o Luffy e todos os Chapéus de Palha estão numa corrida contra o tempo para conseguir resgatar a Robin antes que ela passe pelos Portões da Justiça. Os Portões da Justiça, eu expliquei no último bloco, é um portão gigantesco que depois que você... é um território que apenas a marinha consegue acessar. É como se fosse um triângulo das Bermudas que tem correntes marítimas lá dentro que faz com que os barcos viajem muito rápido lá por dentro. Mas aí, como apenas a marinha consegue acessar, se ela passar daquele lugar, ela vai muito rápido parar em Peldown e eles nunca mais vão ver a Robin. Depois do último momento em que eles declararam guerra contra literal o mundo inteiro, agora eles entram num momento lutinha. Porque você tem vários momentos aqui no arco de Enies Lobby. Você tem aquele primeiro momento de invasão. Aí você tem o momento... O Luffy daquela primeira lutinha contra o Brueno para apresentar a segunda marcha. Aí depois junta todo... É basicamente a estrutura de One Piece que eu comento em todos os episódios. Eles se espalham, eles individualmente fazem alguma coisa, eles se juntam, às vezes juntam informações ou simplesmente se juntam para fazer alguma coisa, fazem alguma coisa e se separam de novo. E a separação aqui, ela é muito... eu não sei se democrática é a palavra certa, mas democrática veio à minha mente. Ela é muito certinha, porque o Oda, eu já devo ter comentado isso em algum outro episódio, ele gosta de escrever muito num estilo que toda vez que eu penso nesse estilo, só me vem Hunter x Hunter à mente. Que é um estilo, ele cria um joguinho. Ele pega várias cartas e cada carta faz alguma coisa e cada uma dessas cartas vai interagir de um jeito diferente com outra carta e ele assim vai criando um joguinho com um tabuleiro e onde as cartas estão faz com que ela reaja de um jeito diferente com o tabuleiro e esse tipo de coisa, que é uma coisa muito Hunter x Hunter, que provavelmente, não vou dizer provavelmente, mas talvez eu faça uma série tipo essa de One Piece para Hunter x Hunter. Só que o joguinho daqui é que a Robin tá acorrentada com as correntes de Oceanita e para soltar ela, eles obviamente precisam da corrente de Oceanita. Eu não entendi o porquê deles simplesmente não resgatam ela e depois tentam se livrar das correntes. Esqueci o nome do negócio, mas é aqueles negócios que prende um pulso no outro. Porque eles não resgatam ela e tentam se livrar disso. Eles querem a chave antes pra ela tá liberada e depois de liberar que eles salvam ela. E aqui é o momento dos novos poderzinhos, porque cada um dos Chapéus de Palha vai desenvolver um novo poderzinho durante essa luta. É meio que um efeito, porque se você viu o vídeo sobre bits lá do dicionário narrativo, eu explico que a menor unidade que pode existir dentro de uma história é o bit. Só que o bit é exatamente igual em estrutura à história como um todo. E analisando toda a gigantesca saga que existe do East Blue até a Marineford, você percebe uma estrutura. E aqui em Enies Lobby é como se fosse um caminho para o meio do mundo.
E nesse caminho pro meio do mundo eles já entenderam um pouquinho como esse mundo funciona e já estão se adequando a ele, e esses novos poderizinhos é a reação que eles estão tendo às coisas que eles perceberam desse mundo. Por exemplo, os poderes do Sandy são muito das coisas que ele viu. Essa luta que ele vai ter com aquele lobão gigantesco, que eu não faço ideia do nome, simplesmente não tem importância nenhuma. A luta que ele vai ter com o lobão lá vai definir muita coisa, e ela é sobre muita coisa do que ele passou e vai ser muita coisa do que ele vai ser daqui pra frente. Eu não vou afirmar com certeza dos outros personagens, mas cada um vão desenvolver um poderzinho que é como se fosse uma reação de ok, eu vi esse tanto de coisas até agora nesse mundo, e em reação a isso eu pensei nisso daqui que pode me ajudar a resolver esses problemas que estão por vir. Então, pulando os momentos de piada, o Zoro vai lutar contra o Homem Girafa, o Sandy vai lutar contra o Homem Lobo, a Nami, eu esqueci o nome dela por um segundo, a Nami vai lutar contra a Mulher Bolha, e o Chopper vai lutar contra o Homem Cabelo. Eu não tô lembrado agora se explica muito bem se é o Homem Cabelo ou alguma outra coisa. O Frank vai lutar contra o Homem Zíper, enquanto o Luffy vai lutar contra o Homem Pantera, Jaguar, Tigre, não sei exatamente qual seria a classificação daquilo. Acho que é um tigre, ele tem manchas. Deve ser tigre, vou chamar de tigre, se não for, peço perdão. A Nami é a única que não desenvolve nenhum gigantesco poder novo aqui, mas só dela estar lutando já é uma coisa muito boa, porque personagens femininas em One Piece têm uma frequência de luta muito mais baixa do que outros personagens. A Nami vai ter uma luta de verdade assim, que a Nami ela tem um poder que é muito roubado. Ela tem um negocinho do Clima Tactic, que invoca uma nuvem, e da nuvem ela blau, e acabou a luta. Aí tipo, ela não tem nada realmente muito desafiador. O desafiador dela é o desafiador de simplesmente entender as regras do jogo. Por exemplo, ela tá lutando contra a mina Sabão. O desafio dela é entender como exatamente que o poder da Akuma no Mi, da bolha de sabão, funciona. E depois que ela entende isso, e depois do Chopper intervir na luta, que eu já comento disso, depois de ela entender isso, que ela consegue derrotar a menina simplesmente dando o chablau que ela sempre dá. Agora sobre o Chopper, uma coisa que pra mim caracteriza um pouquinho sobre o que o pessoal chama de protagonismo é o individualismo absurdo que apenas um personagem em um mundo gigantesco possui. Como assim? O Chopper é uma rena que comeu a Akuma no Mi do humano. Beleza. Ok. Você pensa, se um humano comesse a Akuma no Mi do humano, o que aconteceria? Não tem como saber. Mas já que o Chopper é uma rena, ele desenvolveu não 3 formas como são as formas normais das Akuma no Mi Zoan. Ele desenvolveu... Ele tem 3 agora e tem mais... São 3? Se não são 3, são 4. Ele tem 3 ou 4 agora e depois desenvolve mais ainda por conta das Rumble Balls. São algumas, ele já tem algumas aqui. O que é algo meio que lhe faz pensar, tipo, existem vários outros cientistas no mundo, alguns cientistas e médicos simplesmente brilhantes, tipo o Vegapunk. Aí, como que o Vegapunk, que não sei se nesse momento a gente já sabe da existência do Vegapunk, talvez já saiba, ou talvez não saiba, eu simplesmente esteja dando spoiler. Existem vários outros cientistas no mundo e nenhum, nunca conseguiu chegar na fórmula das Rumble Balls. O Chopper, sozinho, um médico, não tão amador assim, mas que não conhece muito do mundo, sozinho desenvolveu um meio para aumentar o poder das frutas Zoan. Imagina isso na mão de, sei lá, qualquer vilão maluco que... Imagina isso na mão do Kaido.
o Kaido tem um exército de pessoas com Akuma no Mi. Algumas são Smile, mas ele tem várias outras que são normais. Imagina isso na mão do Barba Negra, que tem também um gigantesco exército de pessoas akumadas. Akuma no Mizadas. Não sei exatamente como eu deveria conjugar isso. Akuma no Mi não é nem um verbo. Mas imagina isso na mão de qualquer outra pessoa. Só funciona com Chopper. Por quê? Isso pra mim é um pouco de definição de protagonismo. Eu entendo que é sobre deixar o Chopper mais interessante do que ele simplesmente ter 3 formas. Que ele basicamente tem a forma pequenininha, tem a forma grande e a forma rena completa. E para deixar ele mais diversificado, o Oda criou essa desculpa para ele ter mais formas e as lutas ficarem mais interessantes. O que cria um pouquinho de protagonismo em cima dele, por mais... Entra naquela diferença de protagonismo e personagem principal, que eu não vou entrar aqui porque ela também é um pouco extensa. Mas o que há de se comentar também dessa luta do Chopper, que aliás esse negócio dele ser um pouquinho protagonismo demais era pra ter comentado lá no episódio de Alabasta, só que ele já ficou gigantesco demais, então tá bom. O negócio da luta do Chopper é que ele tá sofrendo. As Rumble Balls têm um tempo limite de ele come uma, aí ele tem que passar um tempão sem comer e ele ganha o poder das transformações extras por um curto período de tempo. Aí se ele come 3, que é a primeira vez que ele faz, ele dá até uma apresentação meio breve, que aliás eu adoraria ter tido essa apresentação lá em Alabasta, que daí não teria sido ok, a gente precisa de um poder agora, o que a gente faz? Olha, coloca um flashback. Se eu tivesse tido isso lá em Alabasta, eu teria adorado. Mas ele dá uma preparaçãozinha do negócio das 3 Rumble Balls, ele consome as 3 Rumble Balls e fica pistolaço, fica naquele Monster Point, que é como se fosse um Akuma no Mi despertado, é tipo a primeira vez que a gente vê isso, só que é um conceito que aparece muito mais pra frente, é melhor calar a boca. Aí ele fica doidão, porque ele comeu as 3 Rumble Balls, não sei nem se a palavra certa é comeu, consumiu, usou... tá bom. Ele fica doidão, vence o cara que ele tava batalhando, interfere na luta da Nami, basicamente na luta de quase todo mundo, pra ver a potência do Monster Point. E das outras lutas que estão acontecendo, você tem a luta do Sandy, que é interessante, o Diablo Jumbo é da hora, um poder interessante que condiz de certa forma com o Sandy. Até esse momento a gente não tem o panorama de por que ele luta simplesmente só com as pernas. Mas, ok, ele luta com as pernas, ele é um cozinheiro ali perto do fogo. Faz um pouquinho de sentido ele pensar em colocar fogo nas pernas. Por mais que eu não tenha certeza de como ele chegou nesse raciocínio. Mas, ok, interessante, julgável. Ele dá umas piruetas lá, bota fogo na perna. Não sei como é que não queima, mas estou aceitando. Suspensão de descrença está da hora. Aí ele fica, sei lá, muito mais rápido, porque a perna dele tá pegando fogo e forte. E fogo, eu não sei exatamente como isso funciona, mas ele fica. Aí vai, ele sola o lobão lá e dá nisso aí. Você tem também a luta do Franky. A luta do Franky é ele contra o cara do Zipper. Só pra passar essa informação, todas as pessoas aqui da CP9, eles usam a técnica do Geppo. Se eu não estou enganado, chama Geppo. Se Geppo não for uma habilidade específica, é o nome das técnicas no geral. O Geppo são habilidades físicas que você tem que treinar até a exaustão para tentar conseguir alcançar elas. Que são tipo o top do top do top que você consegue ficar em alguma habilidade física. Por exemplo, naquela da resistência. Do que dá para entender, é o máximo de resistência que você consegue ter em... É tipo um endurecimento, que você aperta os músculos, aí você se contrai inteiro e fica lá resistentezão. Aí, tipo, os outros são os mais extrapolados, de, tipo, usar as pernas como se fossem espadas, que é... Aí eles conseguem fazer o que o Zoro faz,
de tipo cortar a distância, só que com as pernas. Tá bom, aceitável ainda. E eles ainda tem tipo umas coisas de, sei lá, deixa o dedo muito duro e usa de pistola, ou que nem o cara que o Sandy luta, usa a mão inteira. E ainda tem outra habilidade que é eles treinam as pernas ao ponto de serem rápidos o suficiente para conseguirem pisar no ar, que é uma habilidade importantíssima também para o Sandy, importante para ele ter observado, que ele vai desenvolver mais tarde, meio que sem querer. Mas chega de spoiler nesse episódio. Você tem a luta do... Assim, eu tava comentando da luta do Frank com o cara do Zipper. Que o cara do Zipper, ele usa uma variante do... Não sei bem se é uma variante ou se tá lá dentro, de verdade não lembro. Ele usa um poder desse Geppo que ele simplesmente consegue moldar o corpo dele na forma que ele quiser. É como se fosse uma Gomu Gomu no Mi, só que forçada, sabe? Mas aí, enfim, o Frank incha, explode o cu e desce sarrafo nele. Eu nunca pensei que eu fosse dizer essa frase nessa sequência. E ainda tem a luta do Zoro, que é básico de todas as lutas do Zoro por enquanto até agora. Por enquanto até agora é top. Pelo menos até agora. As lutas do Zoro são... Nossa, um cara muito forte. Eu vou lutar com ele, enquanto eu luto com ele, eu vou desenvolver um poder novo que ninguém entende, que eu não vou explicar, que vai ficar subentendido alguma coisa muito estranha, e é isso aí. Ele faz isso em literalmente todas as lutas, e o fato de não explicar tá começando a ficar chato. Por exemplo, nessa luta ele literalmente se multiplica. O que explica um pouquinho da coisa que a gente viu lá em Water 7, que o poder dele fica mais forte dele simplesmente aprender a multiplicar. Que ele consegue cortar a Aqua Laguna só quando ele descobre o múltiplo do que ele estava fazendo do ataque lá. Que é quase o que ele faz aqui. Ele se multiplica por 3. Se multiplica por 3 e vira... que ele é só 1, aí se multiplica por 3 a 3. Ele se multiplica por 3 e ficam 9 braços, 3 cabeças, assim, é o... Não lembro o nome. Mas enfim, é só mais um poder, mais um poder sem explicação do Zoro, que ele tira de algum lugar, que... Por que ele não usou antes? Ninguém sabe, mas é um poder novo que ele vai usar quando ele quiser. Que, aliás, antes dessa luta do Zoro, o anime e o mangá colocam algumas cenas muito... que eu achei pessoalmente engraçadas, de uma também meio que dinâmica de jogos que também serve para ocupar espaço, porque é um anime shonen, é um mangá shonen, ele tenta ocupar o máximo de espaço que ele consegue sem perder a atenção dos leitores, que é fazer algumas piadas com o Usopp e o Zoro, que o Zoro usa o Usopp assim de espada enquanto ele tá lutando contra o cara girafa. Que, aliás, esse pessoal da CP9 consegue se adequar muito rápido à Akuma no Mi. Só quem já tinha a Akuma no Mi era o cara lobo. Aí o cara girafa e a mina das bolhas acabaram de comer suas Akuma no Mi e já dominam elas totalmente. O cara da girafa já tá até inventando ataque. É a primeira vez que ele usa, mas tá inventando nome já. Parece que ele usa faz 15 anos, tá ligado? Ele meio que já sabe o que vai acontecer. E depois de 18 minutos das lutas secundárias, eu vou comentar finalmente da lutinha do Luffy contra o Rob Lucci. Esse é o único cara que eu lembro o nome da CP9, porque ele é realmente o único importante. O resto simplesmente desaparece. Na realidade, o cara do nariz volta lá nessa FPU, mas depois... Antes da luta do Luffy contra o Rob Lucci, tá todo mundo correndo pra chegar lá onde a Robin tá. Tá todo mundo correndo, o Frank vai na frente de todo mundo porque ele já pegou 2 chaves, metade das chances, ou são 2 ou são 3, enquanto os outros ainda estão lutando pra conseguir as outras chaves. Aí o Frank tá indo, o Luffy
tá indo também, que aliás ele faz uma apresentação muito interessante para a terceira marcha, que sim, ele já desenvolve 2 poderes sem explicação de uma vez. Ele já dá uma apresentaçãozinha da terceira marcha, que é até bem engraçada, ele destruindo uma porta de ferro gigantesca e depois ficando pequenininho, com a menina coelho olhando atrás e ficando, eita porra, que foi isso? E ele correndo pequenininho assim, muito puto, correndo atrás do Rob Lute, naquele caminho submarino. Aí você tem a primeiro enfrentamento do Luffy com o Lute na base daquela torre que sobe, que é embaixo d'água, assim, que o Frank quer passar para conseguir ir lá entregar as chaves para Robin e tal. Aí depois de dar uns desenrolados lá, o Frank passa, tá levando os negócios, aí vai, não dá certo, e tem uma cena interessante do Sogeking, que ninguém sabe quem é, do Usopp lá, que ele tá lá, bem longe assim, mas bem longe, e consegue acertar o pessoal que queria atirar na Robin. É muito interessante, só pra provar o quanto que o Usopp tá sendo interessante aqui, porque normalmente ele não é nada interessante. Brincadeira, ele tem seus momentos, e esse aqui é o momento que você fica, eita porra, esse cara é top mesmo. Que aliás, entrando pra lista de coisas que o Oda tirou da bunda, tem o negócio da mulher que tem a menina do coelho ser uma sereia, porque quando ele precisa, ela é. Ele apresentou antes, nem um pouquinho, mas quando precisa, tá todo mundo se afogando, ela é uma sereia, né? Tem pra que fazer a apresentação antes? Não tem. Deixa a história incoerente? Um bocado. A gente se importa? Não muito. É tanta coisa interessante aqui que a gente meio que deixa de lado, né? Tô passando pano? Estou sim. Peço perdão, mas estou enfatizando que é um ponto ruim. Então começa a fatídica luta do Luffy contra o Rob Lute, que ele dá uns flashbacks do Rob Lute, que eu de verdade são interessantes, dão um plano de fundo pro personagem que vai ser importante nesse momento, só que é básico. É tipo, esse cara aí, ele é top. É basicamente isso que o flashback quer dizer. Esse cara é top. Que aliás, parabéns pro Oda, parece que agora ele aprendeu que mostrar vale mais do que dizer. O jeito que eu gosto de encarar essa luta do Luffy contra o Rob Lute são 2 protagonistas se encontrando. Porque se o Luffy, em uma gigantesca parte, gigantesca ao ponto de ser chato às vezes, consegue tirar poder por conta de protagonismo, o Rob Lute consegue tanto quanto ele, de verdade. São 2 protagonistas se encontrando. É a definição dessa luta. O que aconteceria se 2 protagonistas se encontrassem? Essa luta que iria acontecer. É um cara pantera muito forte, com muitos poderes, e o Luffy que agora, depois que aprendeu, desenvolveu, entre aspas, a segunda marcha e a terceira marcha, ele ganhou um power-up de poder gigantesco. Enfim, são 2 protagonistas se enfrentando, porque os 2 tiram poderes de onde não tem mais onde tirar poderes. Eles apertam leite de pedra, tá ligado? Aí você tem todo o desenvolvimento da luta, eles trocam as porradas lá depois do flashback do Rob Lute. O Luffy vai tirando esforço do cu pra conseguir levantar, né? Toma um supapo gigantesco, fica estirado no chão, levanta, toma outro supapo, estirado no chão, levanta. Aí o Luffy faz isso umas vezes com o Rob Lute, de dar supapo nele até ele não conseguir mais levantar, só que ele levanta, e quando ele levanta ainda mais forte, que não sei porque que ele não usou esse poder antes, mas ele levanta ainda mais forte, e usando os poderes cada vez mais cabuloso, que passa a intenção de que a impressão de que realmente as coisas podem dar errado, por mais que os protagonismos anulem isso um pouquinho. Só que como ele tá escalonando cada vez mais, escalonando, você fica pensando, por que ele não usou isso antes e acabou com a luta naquele momento?
E enquanto tudo isso está acontecendo, o Buster Call ainda tá rolando. A marinha ainda tá destruindo lá em Enies Lobby com os canhões, com os negócios. E agora tá todo mundo concentrado em um lugar só. Que eles até decidem lutar depois que eles resgatam de verdade a Robin. Aí começa a desembarcar o pessoal da marinha e eles começam a lutar. Que aliás tem a cena importante, que é do cara da Akuma no Mi, da ferrugem, que ele enferruja a espada do Zoro, que aliás é como se fosse uma continuação da ideia que ele deu lá em Skypiea, das Akuma no Mi predadoras. O cara da ferrugem é como se fosse o predador natural de todos os espadachins ou qualquer coisa que envolva aço, que aliás seria interessantíssimo se esse cara voltasse. Ou pelo menos só a Akuma no Mi dele, já que a gente já sabe coisas importantes sobre a Akuma no Mi que não valem a pena comentar nesse episódio. E agora tá todo mundo junto e o Usopp já tá lá com... Na realidade o Sogeking já tá lá com o pessoal. E numa dessas que o Luffy cai no chão, fica lá estirado, o Usopp aparece assim e começa a desafiar o Rob Lucci. Porque ele quer incentivar o Luffy a continuar a luta, porque tanto o Luffy quanto o Usopp sabia que se o Lucci atacasse o Usopp, ele morria na hora. Era questão de tipo 1 segundo para o Usopp morrer na mão do Rob Lucci. Bastava uma daquelas pistolas malucaça de dedo que ele já caía os bagaços no chão. Então o Luffy levanta mais uma vez e começa aquelas sequências de ataque, enquanto tá lá o Usopp gritando no fundo. E é bonito, ele socando e gritando e suando e fogo pra cima, e a marinha não sei o que. Aí o nível tá subindo, e depois de derrubar o Rob Lucci, eles ainda tem um problema que, meu Deus, a marinha está aqui. E acontece. Eles ouvem a voz dizendo para pularem no mar. No meio de todo aquele caos, aparece o Merry. E o Merry começa a falar de algum jeito para todo mundo pular no mar. E todos eles pulam, a Robin ajuda a trazer o Luffy de volta. E magicamente o Merry, que tava só o bagaço, leva eles embora. Eu já expliquei nesse e no último episódio o meu problema com o espírito do Merry. É um problema grande de... Ok, ele usou uma vez, usou nesse arco aqui de um jeito da hora, só que não tem mais. Nunca mais tem. É um poder que ele deu, um poder tão grande que ele colocou nesses espíritos dos navios, que aparentemente o espírito do navio estava controlando até o mar para conseguir fugir aqui da marinha. É um poder tão grande que ele colocou na mão disso, de tipo o navio se autocontrolar e coisas do tipo, que realmente vale a pena às vezes você esquecer e não colocar mais, só que meio que invalida o que você colocou agora, porque você nunca mais vai usar. É tipo, opa, foi útil agora e eu nunca mais vou usar. Mas enfim, ele ainda consegue passar o sentimentalismo do Merry. Na realidade, todo o sentimentalismo que a gente tem com o Merry não é bem com o Merry, é com as emoções que os outros chapéus de palha guardam com o Merry, principalmente do Usopp e do Luffy. Então tem a cena do enterro, que tá lá todo mundo chorando, coisa e tal. O Merry não tem mais conserto e o negócio tudo. Aí eles fazem aquele enterro viking, que é bonitíssimo. Sim, você chorou para um barco. Depois do enterro, eles voltam para Water 7. Quase que eu não lembro o nome, meu Deus. Eles voltam para o Water 7 e o Frank diz que vai construir um navio para eles. E ele constrói, porque o dinheiro que ele roubou dos chapéus de palha, ele usou para comprar madeira. E essa madeira ele vai usar para construir o navio que eles vão navegar.
porque o Franky é um construtor de navios e ele constrói o navio junto do Iceberg. Então nós temos toda a cena de despedida também. A despedida à ilha de Water 7, a despedida do Frank e de todo o pessoal e as entradas pro bando também. Tem a cena simplesmente magnífica, engraçadíssima da Robin apertando as bolas do Frank, que aliás, ótimo jeito de começar amizades, recomendo. Você também tem o Frank se juntando ao bando, óbvio, e o Usopp voltando ao bando, naquela cena que a marinha tá chegando, que é pra criar uma tensão assim, aí o Usopp aparece na beira da praia e o Luffy vai lá, estende a mão pra ele e ele volta pro barco e tá todo mundo chorando e depois fica todo mundo feliz no barco de leão que vai viajar os 1000 mares, que eu só tenha contado até agora 6. Então isso é o Water 7. Para muita gente, o melhor arco de One Piece. Eu abreviei muita coisa porque esse episódio foi simplesmente o mais trabalhoso dessa série de One Piece até agora. Ele literalmente demorou 2 semanas para ser gravado. Então, se você gostou, curta. Eu não tenho certeza, dependendo da plataforma que você está ouvindo, dá para fazer isso, mas o interessante seria você compartilhar, caso você tenha gostado. Caso eu tenha comentado superficialmente de alguma coisa, eu peço perdão, porque 2 semanas gravando, eu obviamente posso esquecer de alguma coisa, que eu obviamente esqueci, e se eu sim, do negócio de ter comentado superficialmente, se eu comentei de alguma coisa de modo errôneo, se você acha que alguma coisa não é bem como eu disse, por favor, deixe sua opinião em um campo de comentários, dependendo também da plataforma que você esteja ouvindo, você pode mandar uma mensagem de áudio e alguma coisa do tipo. Mas bem, a viagem do nosso querido amigo Luffy continua. E não só tem um novo tripulante, como estamos caminhando diretamente para o literal meio do mundo, a Red Line, que na realidade eles não vão para a Red Line, eles vão para a Ilha dos Tritões. Só que vai acontecer um imprevisto no nosso caminho para a Red Line, para a Ilha dos Tritões na realidade. Ah, sim, antes que eu esqueça, na realidade ainda tem uma coisa que acontece antes desse final que eu acabei de comentar, que é a interação do Luffy com o avô dele, o Garp, que é simplesmente para aumentar o nível que o Luffy tá dentro da história, porque até agora ele é um Zé Ninguém que veio do quinto dos infernos do mundo e é só isso. Só que agora ele dá uma relevância maior dele dentro da história. Ele não só é neto de um herói da marinha, como também é filho de Monkey D. Dragon, o revolucionário. Que aliás, temos o primeiro resquício de alguma coisa realmente grande para a história. Aquele soco, o soco do amor, soco da felicidade, soco do amor, alguma coisa por aí que o Garp dá no Luffy, que é uma gigantesca preparação mesmo para uma coisa que vai vir no futuro, porque é um soco que causa dano no Luffy, ele sangra e coisa do tipo, mas o Luffy não era feito de borracha, tipo isso. É uma preparação, é um foreshadowing e é um jeito. Ele tá. É esse tipo de apresentação que eu comentei que a segunda marcha e a terceira podiam ter. Aqui ele tá apresentando uma coisa que ele vai tratar muito, mas muito na frente. Mas de muito na frente. E ele tá apresentando aqui de um jeito bem despretensioso, que muita gente provavelmente nem viu e nem vai lembrar, só que ele já está dando os primeiros passos de ideia. Então eu acho que é isso, a jornada do Luffy continua, como eu já disse, ela está caminhando para a Ilha dos Tritões, mas vai encontrar um empecilho no seu caminho, e eu acho que eu vejo você no próximo capítulo dessa jornada, que é Thriller Bark. Até mais.